Paz e graça, irmãos, irmãs. Vamos abrindo a palavra do Senhor, o livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, a leitura do verso 13 até o verso 22. Depois que você encontrar Daniel, capítulo 6, a gente vai rapidamente relembrar aqui as últimas mensagens que foram proclamadas. Neste mês de outubro temos enfatizado o nascimento da igreja evangélica. No Brasil é bastante significativa a diferença quando nós, andando pelo Brasil afora, nas praças da cidade, geralmente no centro da cidade, nas praças temos lá a chamada igreja matriz, a igreja católica. Então no Brasil é bastante conhecida essa diferença entre as igrejas cristãs, católica e evangélica. Então a gente pode dizer assim, para resumir, a igreja evangélica nasce em 1517 na Alemanha, fruto desse movimento chamado Reforma Protestante. Durante 4 domingos anteriores, falamos sobre esses temas que... Passar aqui. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras. Essas são as 4 colunas que sustentaram o lema da Reforma Protestante. E aí em destaque hoje em vermelho, porque depois de um tempo, um pouco mais de 100 anos depois, a gente chama de os reformadores, aqueles que deram continuidade ao movimento, acrescentaram mais uma coluna e passou-se então a conhecer a expressão também, somente a Deus glória. Então, a nossa mensagem hoje, a nossa reflexão hoje, vai na direção do que está aí colocado o destaque em vermelho. Somente a Deus glória. Agora sim o texto, Daniel capítulo 6, somente a Deus glória, esse é o título da nossa reflexão, e eu vou fazer leitura do verso 13, deste longo e belíssimo livro de Daniel. 2 domingos anteriores nós falamos do bilhete rápido que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, então a carta de Colossenses. Domingo passado, um bilhete um pouco mais longo, escrito por Amós. E hoje, a gente pode dizer, um livro, sim, um livro mais denso, um livro mais longo, um livro mais robusto de informações, diríamos, um livro um pouco complexo, porque ele envolve vários períodos históricos diferentes na história de Israel. Mas eu vou me tentar aqui abreviar muitos conceitos e a gente vai na direção específica de histórias bastante conhecidas. Todos nós que desde criança estamos na igreja, no livro de Daniel a gente decora basicamente 3 histórias, Júlia, 3 histórias de Daniel. A primeira delas, que Daniel não se contaminou, lembra? Não se contaminou, professoras e professores, com as iguarias do rei. A segunda história, que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, foram jogados na fornalha. E a terceira história, que o próprio Daniel, Beltesazar, nome persa, foi jogado na cova dos leões. Essas são as 3 histórias básicas que a gente grava na memória desde criança. Mas eu quero dizer para você, nós que somos adultos, tem informações muito mais densas e necessárias para a gente apreender deste belíssimo livro do profeta Daniel. Você está comigo aí? Capítulo 6 de Daniel, amém? Verso 13, vou começar a leitura a partir então do verso de número 13, no meio da história contada aí no capítulo 6, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Então eles disseram assim ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. É isso mesmo, vou repetir para você. 3 vezes por dia, mesmo depois do edito do rei, que quem fizesse qualquer relato a outra divindade que não fosse o próprio Deus, que se auto-intitulou Deus, Nabucodonosor, então deveria ser atirado na cova dos leões. Pensa num cara provocativo. Logo depois do edito que o rei escreveu, ele faz questão, então ele abre, imagina aqui, um lugar alto, abre a janela
e durante 3 vezes ao dia ele se postava ali, literalmente para ser visto mesmo, ele se postava ali para fazer as suas orações. A gente pode imaginar em termos de reverência. Não sei se vocês sabem, mas se você tem algum amigo ou algum conhecido que é muçulmano, você sabe que ele ora 3 vezes ao dia. E toda vez que ele vai orar, ele coloca ali o gorro na cabeça, o seu cap na cabeça e em direção ao Oriente, que é onde está a Meca e também ao Deus que eles creem, está Alá. De joelhos e sempre se dirigindo o quê? A direção daquilo que é o quê? O fruto da sua fé. Então comece a pensar nisso. Apenas a Deus glória. Glória somente a Deus. Vou voltar para o verso 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Ou seja, ele ficou triste porque ele já gostava de Daniel. E aquilo foi ruim, porque ele não poderia voltar atrás da sua palavra. Então eu vou arrumar um jeitinho para tentar ver se ele volta atrás dessa atitude. E deixou esperar até o final do dia, para ver se Daniel voltava atrás daquela atitude. Ele não volta atrás. Verso 14, ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram, ó a pressão, gente, olha a pressão. Lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você, presta atenção no que está escrito aí, na minha Bíblia diz assim, olha, o seu Deus, a quem você continuamente, essa é a expressão, o seu Deus, a quem você continuamente, a quem você serve continuamente, que ele então te livre. 17, foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E o sono fugiu dele, perdeu o sono a noite toda. 19, pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse assim, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, de novo, continuamente conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, poderíamos dizer, ainda até brincar, né? Ainda ironizando, vive o rei, salve o rei, vive o rei eternamente. É exatamente a expressão que se usava para saudar um rei, que o rei viva eternamente. 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Até aí, como você sabe do nosso hábito, mantenha o texto aberto, porque eu quero que você mesmo confira o que está escrito na palavra sagrada do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença estamos, agora, ó Pai, com os nossos corações sedentos para receber a tua palavra. Reconhecemos, ó Pai, a nossa absoluta limitação cognitiva, de conhecimento, de sabedoria, mas também, ó Pai, nós reconhecemos que quando tu falas, quando o teu Santo Espírito, ó Deus, tocas o nosso coração, nós somos mudados, transformados, e em nome de Jesus somos alimentados. É assim que queremos, Pai, mais uma vez nessa noite, receber a tua palavra, que ela mesma, no poder do teu Santo Espírito, nos inspire e nos alimente. Oramos, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Igreja, somente a Deus glória, e nós vamos aqui dividir essa mensagem em 3 momentos. O primeiro deles está aí, fé e temor, princípio para o glória a Deus, ou seja, glória a Deus em latim. Então, para você reconhecer que somente Deus pode ser glorificado, que somente Deus merece o seu louvor, para você reconhecer e fazer isso, você precisa de 2 elementos fundamentais da fé cristã. A fé propriamente e a expressão que está aí, que é temor.
Agora, temor não se aprende na escola dominical. Temor não se aprende com o pai e com a mãe. Temor se aprende, se adquire com experiência pessoal com Deus. Quem tem fé no Senhor, é muito comum Deus permitir em algum momento da sua caminhada cristã ter experiência de temor. É difícil traduzir a palavra temor, porque não é ter medo, mas diante da glória de Deus, você reconhecer que você é tão pequeno, tão limitado, que você reconhece a autoridade e a grandeza de Deus, então você teme-o. Ou seja, você se prostra diante dele e reconhece os seus feitos, reconhece a sua grandeza. Então não é ter medo, mas é reconhecer a grandeza de Deus. Isso é temor. Abra comigo o texto do profeta Isaías 42, eu vou dizer para você, porque nós cremos, devemos crer, e quanto antes da nossa caminhada, a gente aprender na Escritura e no dia a dia da nossa vida, que somente a Deus deve ser dada a glória. Abra comigo Isaías 42, eu vou ler para você o verso de número 8. Isaías 42, palavras do Senhor ditas ao profeta Isaías, 42, versículo 8, você achou, amém? Eu sou o Senhor, diz a palavra, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei mais a ninguém a minha glória, nem a minha honra, o que as imagens de escultura. A honra que deve ser dada a Deus, porque Deus é Senhor de todas as coisas. A glória que deve ser dada a Deus não pode ser desviada para as coisas do altar, não pode ser desviada, muito menos sobre pessoas, sobre coisas que nós fazemos, sobre coisas que nós construímos, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O quanto antes, irmãos e irmãs, eu e você aprendemos isso, que somente a Deus glória, melhor será para nós. Porque quando a gente perde, igreja, a dimensão de que somente a Deus glória, sem perceber, a gente começa a dirigir essa glória a outros lugares, a outras pessoas, o que é sempre uma tragédia. Abra comigo uma outra passagem, Deuteronômio capítulo 6. Porque somente a Deus glória, Deuteronômio capítulo 6. Eu vou ler para você o verso 4 e o verso 5. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 e o verso 5. O povo ainda se preparando no deserto para chegar na terra, da qual vai falar Daniel daqui a pouco para nós, na Terra Santa, em Jerusalém, muito mais tarde construir o templo, que estaria a glória de Deus. Antes de chegar lá, o povo foi preparado por Moisés. Que nós temos as escrituras, sobretudo Êxodo e Deuteronômio, falam muito sobre essa experiência. Então, verso 4, verso 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus, olha só, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus é o único Senhor. Para nós, cristãos, judaico-cristãos, nós respeitamos outras divindades que se apresentam por aí, sobretudo nesse país, porque é um país onde a Constituição diz que todos podem fazer as suas expressões de fé e os seus cultos. Mas o nosso Deus, que também temos liberdade nesse país para crer, o nosso Deus é um só. É o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que se manifestou em Jesus, é o Deus que, por meio do seu Espírito Santo, fala ao nosso coração e, sobretudo, na sua santa palavra. Por isso nós podemos dizer, por fé e experiência na palavra, nós temos apenas um Senhor. Somente a Ele toda a glória, somente a Ele toda a honra. Por isso, Ele estava já há muito tempo ensinando a Israel. Escute, ó Israel, guarde no teu coração, na tua alma, na tua mente, na tua cuca, esse preceito fundamental, que aliás é o primeiro mandamento. Honrar a Deus sobre todas as coisas, ou na expressão que nós temos já há algum tempo ouvido em nosso país,
Deus acima de tudo. E não há dúvida de que Ele está acima de tudo. Mas precisamos reconhecê-lo que está acima de tudo. E por isso Daniel, de alguma forma, nos convida a esse exemplo nesta noite. Fazer uma pausa aqui. No domingo passado, quando nós fizemos aquela reflexão no livro de Amós, eu disse para vocês, em reflexão, que por boca da profecia de Amós, Deus estava anunciando que iria, presbítero Milton, julgar o povo de Israel e julgar o templo, a igreja. Daniel, irmãos e irmãs, aprendeu o que é o temor de Deus quando ele viu, Edmilson, literalmente com os seus olhos, Deus executar o juízo sobre Israel e sobre o templo. Em outras palavras, a mensagem do profeta Amós se cumpriu no tempo de Daniel. E parte do livro de Daniel está mostrando, Selma, exatamente isso. Que a palavra que Deus falou por meio de Amós e muitos outros profetas não ficou perdida no tempo, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela se cumpriu. E Daniel viu com seus próprios olhos o que é o juízo de Deus. Por isso, eu vou chamar a sua atenção para você acompanhar comigo, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia ou do Egito, vai invadir Israel por três ocasiões diferentes. Na primeira vez que ele invade Israel, ele leva todo o seu exército e coloca lá dentro, olha, agora essa terra é minha. Ele só coloca o seu destacamento lá dentro e volta para sua casa, mas deixa um destacamento dentro de Israel. 4 anos depois ele vai voltar. 4 anos depois, quando ele volta, de novo com mais destacamento, aí ele leva o rei, os nobres, os sacerdotes, os profetas, as pessoas sábias, inteligentes, em torno de 10 a 15 mil pessoas. Leva todo mundo, e inclusive estava no meio Daniel e também os seus amigos. Na terceira vez que ele vai voltar, aí ele vai destruir o templo. Abra comigo a primeira passagem para você conferir rapidamente essa história. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24. Não deixe de achar comigo esse texto, porque eu quero que você bote os olhos nele e também o seu coração para você ver. Quando Deus anuncia a sua palavra profética, Ele vai cumpri-la. Foi assim com Amós e ela se cumpriu, porque Deus disse que ia julgar aqueles falsos testemunhos, a deturpação e a perversão da fé em Jerusalém. Então, segundo Reis, capítulo 24, você achou aí? Amém? Eu vou ler versos 1º, 2º e 3º. Segundo Reis, capítulo 24. Foi durante o reinado de Jeoaquim, que era rei de Israel, que Nabucodonosor, rei da Babilônia ou do Egito, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. Verso 2. O Senhor, letra maiúscula, tá? Deus enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá, contra Israel, para destruir o seu povo, conforme o quê? Conforme a palavra que o próprio Senhor, que o próprio Deus tinha falado, por meio do quê? Dos seus santos profetas. 3. Na verdade, isto aconteceu com Judá, com Israel, por ordem de Deus, que removeu o seu povo da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos, o quê? Por Manassés e todos os outros reis. Então não há dúvida, a primeira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém foi por permissão de Deus e para dizer, olha, eu disse para vocês por muitas vezes que esse caminho levaria vocês à escravidão, ao sofrimento, à morte e ao desterro. Ele disse, mas o povo, não, Deus é generoso. Não, Deus tem piedade, Deus é misericordioso, Deus volta atrás tantas vezes, aliás, cita até a palavra, né? Lá em Joel, capítulo 2, fala que Deus se arrependeu do mal que iria fazer e não fez. Mas esquece de dizer que o povo se arrependeu do mais profundo da sua alma, se colocou em jejum e Deus voltou atrás daquilo que havia anunciado.
Então, no primeiro momento, Deus cumpre a sua palavra e Ele permite que várias nações, lideradas por Nabucodonosor, invadissem Jerusalém. Segunda invasão, ainda no capítulo 22, você está em Reis ainda? Segundo Reis, capítulo 24, melhor dizendo, versos 10 e seguintes. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi o quê? Cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos estavam sitiando. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus escravos, seus príncipes, seus oficiais, entregou ao rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. 13. Levou dali, olha só, verso 13. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor. Está com letra maiúscula aí na sua igreja, viu? Aliás, na sua Bíblia. Ou seja, do templo mesmo. Ele levou, então vamos recordar aqui, levou o rei, levou a mãe do rei, levou os príncipes, os nobres, as pessoas importantes ali de Jerusalém. Não levou apenas isso, verso 13. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do palácio real. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Verso 14, termino. Nabucodonosor levou preso toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, no caso os soldados, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou a não ser o quê? Olha que ironia, igreja, apenas os pobres que durante tanto tempo foram oprimidos pelo rei, pelos príncipes, pelos profetas, pelos juízes, não sabemos por quê, Nabucodonosor deixa apenas os pobres na terra de Jerusalém. Agora eu chamo a sua atenção, Amós pregado na semana passada, que falava para os sacerdotes, cuidado com os pobres, vocês os têm assolado, os oprimidos, vocês estão invertendo a causa, não estão sendo justos com ele, cuidado, não esqueça o pobre. Deus foi falando, e ele só oprimindo, até que chega o tempo e Deus cumpre a sua promessa. Leva todo mundo, deixa para trás apenas o povo pobre. Terceira invasão, vira a página se for preciso, capítulo 25. Eu vou ler para você, verso 8, verso 9, alguns salpicados, inicialmente verso 8, verso 9, segundo Reis 25, versos 8 e 9. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Veja o verso 9. Ele queimou a casa do Senhor. É isso sim que você está ouvindo. Ele queimou a igreja. Ele queimou o templo com a permissão de Deus. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém, também entregou às chamas todas as construções importantes de Jerusalém. Deus cumpriu a sua palavra. Por isso, irmãos e irmãs, quando Martinho Lutero, o reformador, resgata esse preceito bíblico e diz que somente a Deus glória, ele o fez porque, primeiro, por fé e segundo, por temor a Deus. Citei na semana passada a palavra de Hebreus. Horrível coisa é cair na mão ou nas mãos do Deus vivo. Por isso, irmãos e irmãs, não há dúvida de que devemos buscar sempre a Deus nessa condição de temor do Senhor. Um pouco mais tempo sobre a expressão, então, fé e temor como princípio para dirigirmos a Deus somente glória. Abra comigo agora o texto de Daniel, vamos nos deter a esses 3 últimos momentos que eu quero destacar para você nesta reflexão. Abra comigo no capítulo 1 de Daniel, eu vou ler para você, ou destacar o verso de número 8.
fé e temor, princípio para se dar glória a Deus. No capítulo 1, verso 8. Eu vou ler para você o verso 3 e o verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para o quê? Servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, 10.000 pessoas servindo agora de escravos na Babilônia, no Egito, no atual Egito, e o rei Nabucodonosor, curioso para saber daquela gente nobre que ele havia conquistado, não no bom sentido, mas no mau sentido mesmo, que ele havia dominado e que agora eram escravos, ele pede, olha, vai entre os mais jovens, separa os inteligentes, os sábios, entendidos, que eu quero saber o que esse povo conhece e é capaz de saber. Aí vem no verso 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, como falei antes aqui, a primeira história que chama a atenção no livro de Daniel é ele toma a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho, nem com as outras bebidas, nem com as comidas. Por 3 anos, vai comer apenas legumes. E eu quero destacar para você o que é temor a Deus. Presta atenção. Eu sei que está calor e eu gosto de calor, né? E aí dá um pouco de sono, né? Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Que temor não se aprende na escola dominical, lembra que eu disse? Com o pai e com a mãe. Temor se aprende na experiência. Presta atenção. Quando Daniel foi levado preso, no meio de 10.000 pessoas, por um rei sanguinário, duro, violento, chamado Nabucodonosor, quando ele viu o que aconteceu com o templo, o glorioso templo de Salomão, quando ele viu que o seu rei, Jeoaquim, todas as pessoas importantes estavam agora debaixo das mãos de Nabucodonosor, ele de fato passou a temer. A temer não o Nabucodonosor. A temer, Cleide, a Deus. Sabe por quê que ele passou a temer a Deus, Luiz? Porque tudo que ele ouviu durante vários anos, os profetas alertando, os profetas dizendo, os profetas anunciando, e que nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum escriba atentou-se para a palavra de Deus. Ele sabia de tudo aquilo, porque Daniel era um homem inteligente, era um homem sábio. E quando ele viu que ninguém da liderança de Israel, de Judá, do templo, deu atenção para a palavra de Deus, quando ele viu de fato o juízo de Deus instaurado e sendo executado sobre o seu povo, sobre o grande templo de Jerusalém, então agora já na Babilônia, no Egito, servindo de escravo, diz o verso 8 que ele resolveu. Por isso, irmãos e irmãs, ouçam, temer a Deus é uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal. Cabe a você decidir se você quer temer ao Senhor, se você quer de fato dar apenas a Ele glória, se você quer reconhecer que Deus de fato está acima de todas as coisas e sobre tudo. Daniel toma essa decisão. E que é curioso, que numa situação bastante inusitada, porque agora ele é escravo. Talvez ele pudesse agora repetir, não seria a ocasião dele repetir, Neiva, o que Amazias, o sacerdote, no tempo de Amós, dizia: ô garoto, ô menino, vem cá, Amós, você não vai pregar isso aqui não, você está incomodando o rei, esse templo aqui pertence ao rei, esse púlpito é do rei, tudo aqui que você está vendo é do rei. Você quer pregar pregação aqui que está de exortação? Vai pregar lá na sua casa, onde você quiser. Lembra que nós falamos isso semana passada e está no texto? Daniel agora é escravo, numa terra distante, sob um rei sanguinário,
Agora sim, em tese, ele poderia dizer, não, o que o rei quiser eu faço, para salvar a sua própria vida. Mas agora, Miriam, ele teme a Deus, porque ele sabe que de fato o juízo de Deus, quando é anunciado, ele há de acontecer. Agora ele passa a temer ao Senhor, porque ele sabe de fato que tudo que Deus havia profetizado estava acontecendo, e ele era testemunha ocular do que estava acontecendo. Então ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Capítulo 4 de Daniel. O que quer dizer Deus acima de tudo? Capítulo 4 de Daniel, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu, meu senhor, meu patrão, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se lhe aplicasse aos seus inimigos. Presta atenção, sabe o que significa? É o segundo momento que Deus põe à prova a fé e o temor de Daniel. O primeiro, ele não se contamina com a comida do rei. O segundo, o rei tem um sonho, Nabucodonosor. E ninguém dos seus magos pôde interpretar o sonho. E até que chamam Daniel e falam, esse cara talvez resolva o seu problema, rei. E ele vai diante do rei, o rei conta a ele, seu Maurício, o seu sonho. E aí o problema, e agora, como é que você fala para o rei? Porque ele já havia interpretado o sonho e sabia que se ele contasse aquilo para o rei, o seu sonho, ele estaria perdido. Sabe por quê? Sabe qual era o teor do sonho? Em outras palavras, o sonho dizia, Deus vai fazer de você, ô Nabucodonosor, todo poderosão, você acha que você é quem? Deus vai te fazer ficar 1 ano no meio do pasto, comendo mato, comendo grama. Tá bom para você? Esse era o sonho que Daniel tinha que revelar para Nabucodonosor. Agora você imagina, você chegar lá no Vladimir Putin, poderosão, e falar assim para ele, Marcos, Deus me mandou aqui para dizer que você vai ficar 1 ano no pasto comendo capim. Você imagina, o que vai acontecer. A especialidade dele é matar envenenado, Ele ia te convidar para a câmara de gás, lá na Rússia. O que faz Daniel depois que ouve o sonho do rei? Ele teme a Deus. E ele vai exatamente dizer a palavra que Deus está colocando no seu coração. Verso 22, Daniel capítulo 4. Aquela árvore é o Senhor, meu patrão, o rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu. E o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Pula lá para o 24. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, aí, letra maiúscula, a Deus toda glória, somente a Ele glória, que virá contra o Senhor, meu patrão, rei. 25. O Senhor será expulso, ó rei, você será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor, meu rei, comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça, olha aí com letra maiúscula, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ele simplesmente disse isso para Nabucodonosor. Ou seja, Deus te usou, Nabucodonosor, aqui é a interpretação minha, Deus te usou, Nabucodonosor, para julgar o seu próprio povo, o povo de Israel. E não pensa que você é poderosão, não. Porque quem destrona reis é o Senhor, meu Deus. Quem coloca reis é o Senhor, meu Deus. E Ele vai fazer de você, durante 1 ano, você vai comer capim. Sabe o que acontece? Leia o texto. Você vai descobrir o que vai acontecer. Fé e temor, princípio para se dar glórias apenas a Deus. Não se aprende isso ouvindo pessoas.
mas se aprende quando você está íntimo de Deus e percebe que Ele está no controle de todas as coisas e também da sua vida. Amém? Um segundo momento, a glória de Deus destrona poderes. Já estamos falando, né, entre outras coisas, deste poder do Senhor. Você está em Daniel ainda? Abra capítulo 5. No capítulo 5 de Daniel, morre o rei, como você vai conferir depois na sua casa, lendo o texto todo, capítulo 4, capítulo 5. Morre o rei Nabucodonosor. No capítulo 5, aliás, você vai ler o texto, você vai descobrir que ele, de fato, ele vai ficar 1 ano comendo capim. O poderosão Vladimir Putin, ou Nabucodonosor, né? 1 ano, Deus cumpre a palavra, destrona, em seguida nasce, aliás, começa a reinar quem? Um outro rei, o seu filho. Capítulo 5, verso 1. Belsazar é o filho de Nabucodonosor. Morreu o pai e começa ele a reinar. Verso 1, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Preste atenção a partir do verso 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, olha o que ele faz. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. Beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres, as concubinas do rei, beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Verso 5. De repente, naquele momento, naquela circunstância, naquele contexto, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Vou poupar aí, resumir para você. Eles estavam lá, agora o filho de Nabucodonosor, festando, humilhando o povo de Israel, porque estava bebendo nas iguarias, ou nos utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém, dando uma festa, um monte de gente. E eles estavam ali, de repente, uns dedos humanos começam a escrever na parede. E escreve numa língua que eles não conheciam. Aí de novo vem o enigma. E agora? O que está escrito aí? Quem está escrevendo aí? Chama para lá, chama para cá, ninguém descobre. De repente mandam chamar de novo a Daniel. Aparece Daniel e Deus revela o sonho. Aliás, aquelas letras. Você será julgado, você será destronado, você perderá o seu trono. Irmãos e irmãs, essa história vai acontecer por várias vezes. Ele será destronado. Ciro, o libertador, tomará toda a Babilônia. Depois de Ciro, Dario, por um período de 70 anos. 70 anos. Até Deus cumprir a sua palavra profética e dizer, agora eu permito que vocês voltem para Jerusalém. Por isso, irmãos e irmãs, quando a gente confere a palavra do Senhor, por exemplo, no Salmo 136, que ele sempre diz, né, ao Deus que entrona reis e poderosos e destrona reis e poderosos. A glória de Deus é a glória sobre todas as coisas. E nós precisamos reconhecer essa glória de Deus, um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que é de graça, de misericórdia, um Deus que é justo, um Deus que é amor, um Deus que nos ama incondicionalmente, mas um Deus também justo e que não abre mão de receber, apenas Ele receber a sua glória. E quando Ele diz que vai julgar o seu povo, Ele julga o seu povo. Não é diferente com nós, ou conosco, irmãos e irmãs. Por isso a palavra de Deus é sempre a direção para nós. Eu vou terminar essa reflexão com esse último momento que nós estamos aí chamando de o poder entre a glória e joelhos. Vamos terminar. Eu quero que você vire a página, se preciso for, em Daniel, no capítulo 6, verso 1 ao verso 4.
e depois, por fim, o verso de número 10. O poder entre a glória de Deus e os joelhos. Capítulo 6, amém? Dario decidiu constituir 120 prefeitos para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses prefeitos deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas ou prefeitos, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os prefeitos começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse preceito ou esse pretexto, nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E depois no verso 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, aqui mesmo onde estou, dá para imaginar, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele punha-se de joelhos, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como era o quê? O seu costume. Irmãos e irmãs, quando nós entendemos que somente Deus merece a nossa glória, que Deus de fato está acima de tudo e de todos, nós reconhecemos isso com os nossos joelhos dobrados. Ele estava no palácio, numa terra distante, no meio de política que nunca prestou. Aliás, a política presta, quem não presta são os políticos, ou muitos deles. Vocês leram comigo o que aconteceu. Ora, Daniel, por ser fiel a Deus e ao seu patrão, ele se destacou, mesmo na terra estranha, num outro país, numa outra língua. Mas ele se destacou e outros que eram daquela própria terra tiveram ciúmes e tentaram puxar o tapete dele. E ele começou a ser fiel, continuou sendo fiel a Deus. E montaram uma armadilha para ele. Irmãos e irmãs, como é que crente sai de armadilha? Como é que político crente sai de armadilha? Ouça bem, como é que político crente sai de armadilha? Não é fazendo conchavo político. Político crente sai de armadilha o quê? Dobrando os joelhos no chão, porque é isso que aquele prefeito chamado Daniel fez. Quando ele percebeu que foi assinado um documento para prejudicá-lo, para que ele pudesse de novo ser jogado na cova dos leões, o que ele faz? Ora, pois, está claro no texto, versículo 10, ele abre a janela do seu quarto para que todos pudessem ver. Assim como o muçulmano faz, ele se ajoelha e te dirige o quê? A segunda fé dele, na direção onde está o seu Deus e o templo. Assim fez Daniel. Abriu as janelas, para que todos vejam quem é o seu Deus, a quem ele teme e a quem ele dirige o quê? A sua glória. Todos viram. Todos viram. E fizeram o quê? Foram lá e falaram para o rei, esse cara aí, esse evangélico, esse político, esse prefeito que é crente, está te desonrando, rei. E o que se faz? Ele é jogado na cova dos leões e o resto você conhece. Por isso, irmãos e irmãs, fé e temor. Crer num Deus que merece, e somente Ele, toda a glória. Reconhecer que Deus entrona e destrona reis, políticos, presidentes, prefeitos, deputados, pastores, presbíteros, todos nós. Esse é o Deus que nós cremos, amém? É o Deus que nós cremos. É esse Deus que Daniel aprendeu com fé e temor a crer. Que assim, irmãos e irmãs, Deus nos abençoe como nação. Quando nós chegarmos em casa, a gente vai descobrir quem são os nossos novos governantes. Nós não devemos misturar fé e religião. Não devemos. Nós que somos do Senhor,
Precisamos dos prefeitos, vereadores, deputados, governos, presidentes. Precisamos deles. Mas nós não misturamos. E quando nós estivermos em crise, seja ela qual for, como igreja, como nação, como povo, já de muito tempo devemos imitar a Daniel. Nós vamos dobrar os nossos joelhos, nos dirigir a Deus e não a Meca, nos dirigir a Deus e falar: Senhor, põe a mão como sempre puseste, porque só a Deus nós dirigimos glória, só a Ele nós servimos, só a Ele nós reconhecemos autoridade e poder. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, damos-te graças por esse tempo que passamos meditando na Tua santa palavra. Que ela seja, ó Pai, o nosso alimento, que ela seja, ó Pai, a nossa luz, e que o exemplo de Daniel, Pai, mesmo pressionado a corromper-se, mesmo pressionado a adorar divindades, a tornar-se um político, ó Deus, corrupto e um religioso, desculpa a expressão, meia boca, ele resolveu, Senhor, temendo ao Senhor, temendo o Teu poder, curvando-se perante o Senhor, dando glórias apenas a Ti, ele resolveu, ó Deus, colocar em prática o ensino mais básico de todo cristão, de todo crente, que é dobrar os joelhos e crer, ó Pai, na provisão do Senhor. Por isso, ó Pai, nós temos essa história belíssima na palavra sagrada do Senhor, que em tempos de crise, ó Pai, como igreja, nós dobramos os nossos joelhos, nós reconhecemos a Tua glória e nós esperamos a Tua mão, que é sempre poderosa. Por isso, ó Pai, que a nação, ó Deus, nesse país, evangélica e católica, 90% da população brasileira, que possamos voltar, ó Deus, para a Tua palavra, e nela, ó Pai, enxergar que a nossa força não está na política e muito menos no político, mas a nossa força está no Senhor. E nós cremos, Pai, que ninguém poderá, ó Deus, derrotar uma igreja que dobra os joelhos e que busca a mão do Senhor, a direção do Senhor e a condução do Senhor. Somente ao Senhor glória, porque Tu és o nosso Senhor e em Cristo Jesus é o nosso Redentor. É no nome dEle que oramos agradecidos. Amém.